boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos, também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube para você acompanhar, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Para a conversa de hoje, eu vou apresentar os nossos convidados, que vão debater e analisar os nossos temas. Procurador de Justiça aposentado Ricardo Prado, ele é o presidente do Movimento Ministério Público Democrático, está em Jaú, interior de São Paulo. Tudo bem, procurador Ricardo Prado? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. É um prazer poder estar novamente com os ouvintes, com os telespectadores e com os membros aqui da bancada para a gente poder discutir os temas do dia de hoje. Muito bem, também com a gente, compondo aqui o nosso time, doutora Cláudia Luna, advogada, ela é a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Doutora Cláudia, bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, e quero saudar também a todas as pessoas que estão nos ouvindo e a todas e todos que aqui estão compartilhando essa mesa virtual nesse dia. Obrigada. Muito obrigado pela presença. Também com a gente nessa jornada de análise e debate dos nossos temas, a Daniela Camarinha, administradora, professora universitária. Ela é sócia fundadora e CEO da YouCare. Ela integra a comissão do Congresso de Laboratórios e Clínicas da FEUESP e também é diretora comercial de marketing da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Boa tarde, Daniela, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Gostaria de agradecer, fazer parte desse grupo tão diferenciado, e boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado pela presença. E fechando o nosso time, doutor Antônio Carlos Fernandes, ele é o presidente da CONACAT, Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, está com a gente falando de Louveira, interior de São Paulo também. Tudo bem, Antônio Carlos? Boa tarde, mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que compõem essa mesa. É uma alegria imensa estar aqui com vocês e com meu particular amigo, o doutor Ricardo. Vamos ao nosso primeiro assunto, então, minha gente. 12:04 no Gente do MPD que Fala. Os senadores Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, e Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, apresentaram uma notícia-crime à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pedindo a abertura de investigação contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por suposto crime de prevaricação ao deixar de instaurar investigações que envolvessem o presidente Jair Bolsonaro. São listados os seguintes atos: omissão quanto aos ataques ao sistema eleitoral brasileiro, omissões e recusas de atuar em relação ao dever de defender o regime democrático brasileiro, omissões e recusas de atuar em relação ao dever de fiscalizar o cumprimento da lei no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Procurador Ricardo Prado, a gente tem aqui a seguinte situação, gostaria da sua análise. Essa pressão aqui, primeiro, de fora da PGR, ou seja, desses congressistas, né? Os dois senadores, o Fabiano Contarato e o Alessandro Vieira, pedindo com essa notícia-crime, pedindo essa abertura de investigação contra o PGR. Então, são pressões de fora, tem pressões de fora também do próprio Supremo Tribunal Federal, e tem pressões de dentro dos subprocuradores, cobrando diárias abertura de inquéritos sobre declarações de Bolsonaro sobre supostas fraudes nas eleições, enfim, toda essa situação que levou até reações do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é pressão de todo lado. O que deve sair desse episódio? Nós esperamos que as instituições funcionem, né? Para isso, as pessoas que têm cargo, que têm responsabilidade, precisam cumprir os seus mandatos.
né? Você se candidata a um mandato, você se propõe a cumprir uma determinada pauta, depois que você assume, você tem que cumprir o seu compromisso, né? E, infelizmente, não é isso que a gente vê com relação à PGR, né? Infelizmente, essa cobrança que vem tanto de fora do parlamento, como vem da sociedade, como vem dos próprios membros do Ministério Público, ela é uma cobrança realmente de quem precisa começar a tomar providência. Porque o que a gente vê, e é evidente, isso não tem como negar, né, é que você tem um descumprimento reiterado da legislação por parte da Presidência da República, né? E isso tem consequências, certo? Então, é preciso que quem tem responsabilidade assuma a sua responsabilidade e comece a agir, porque senão a responsabilidade dele também, né? Quer dizer, o procurador-geral também está sujeito ao processo de impeachment, também está sujeito ao processo criminal. Então, quer dizer, e isso será cobrado, com certeza. Então, é preciso que as pessoas, uma vez que assumem as suas funções, cumpram dentro dos limites das suas funções, né? Porque também eu não posso querer assumir uma função e querer executar do outro. Eu posso eleger para presidente da República e querer virar ministro do Supremo, certo? Quer dizer, cada um dentro do seu espaço, dentro das suas linhas, certo? Então, é isso que precisa. É preciso que as pessoas entendam o funcionamento do jogo, para que você não tenha goleiro querendo fazer gol de mão, né? Quer dizer, o futebol tem suas regras, a sociedade tem suas regras. Então, e elas precisam ser respeitadas, e cada um tem que fazer a sua vez. Quer dizer, você não pode ter um atacante que recebe a bola dentro da área, entendeu? E devolve para o goleiro, certo? Quer dizer, o procurador-geral está numa posição de atacante, ele não pode se recusar a ficar jogando de back, né? Houve uma época em que Ministério Público e Advocacia Geral da União eram juntas, tá? Isso, na verdade, foi separado na Constituição. O Ministério Público passou a ser uma coisa e a Advocacia Geral da União outra. Então, hoje o Ministério Público não defende governo, o Ministério Público defende sociedade, defende a Constituição. O compromisso do Ministério Público é com a Constituição, com o Estado de Direito. Não pode ser com governo nenhum. Como é que funcionam, ou como funcionariam essas investigações em relação ao PGR, por conta do não cumprimento, o suposto não cumprimento das suas atribuições, que poderia, como o senhor destacou, levar a um processo de impeachment, a um processo criminal? Como é que funciona? Porque a gente nunca passou por isso, um processo de impeachment de um PGR. Nós tivemos, não tivemos com o procurador-geral, nós tivemos já 2 procuradores estaduais, né, processados, inclusive, criminalmente. Um no Rio de Janeiro, e, se eu não me engano, o outro, eu não vou citar, mas aí na região central, né, eu não lembro se era Goiás... Procuradores estaduais. Não, procuradores estaduais, entendeu? Que foram processados, inclusive, criminalmente. Um deles, se eu não me engano, chegou a ser preso, tá? Então, não há essa coisa de você, porque você assume um cargo, você deixa de cumprir as suas funções, né? Você tem risco, existe crime, né? A prevaricação é um delito pequeno, mas pode levar à perda do cargo, certo? Quer dizer, e a questão, na verdade, envolvida hoje são questões importantíssimas, né? Quer dizer, é o funcionamento do país, é o funcionamento do Estado, é o funcionamento das instituições, né? Quer dizer, é preciso realmente que as pessoas comecem a cumprir com aquilo que foi determinado. Agora, isso nos leva àquela história. É preciso ter lista tríplice, é preciso restringir o poder de nomeação dos políticos. Nós estamos aí com a PEC 32, entendeu? Né? Querendo abrir brecha para nomear apadrinhado político em tudo quanto é lugar. É um retrocesso tremendo, né? Na verdade, o Brasil tem um número de funcionários assim gigantescos que são nomeados ao bel prazer dos governantes, né? Isso é contramão da história, na dúvida. Doutora Cláudia Luna, seu olhar sobre esse tema, senadores acionando o Supremo Tribunal Federal para a investigação de aras por prevaricação, o que pode decorrer de tudo isso?
Bom, eu vou muito na linha do que o procurador, doutor Ricardo Prado, trouxe aqui. Eu penso que tudo isso deriva do nosso contexto. Eu acho que nós estamos vivendo uma verdadeira crise ético-moral no contexto em que nós estamos vivendo hoje no país. E essa crise ela tem um reflexo direto nas instituições, mas, sobretudo, em quem ocupa determinados espaços nessas instituições. E a questão que se coloca aqui é a seguinte: existe uma atuação institucional de quem ocupa este espaço de poder. Só que quem ocupa esse espaço de poder não pode estar a mando de quem o nomeou. Então, o que acontece nessa situação é que papel ou qual é a importância do papel institucional do procurador-geral, do chefe do Ministério Público Federal. Não é? Então, não é atender ao ocupante ou ao chefe do executivo, e sim atender ao seu papel institucional previsto na Carta Magna, na Constituição da República. Então, se não atende, obviamente, que há uma séria violação ética a esse papel, a sua função institucional. Então, o que acontece é isso. Em que momento todo esse cenário está afetando a atuação de determinados atores nos seus espaços de poder? Isso é muito sério e isso precisa de grandes reflexões e de grandes mudanças a partir do que se percebe. Antônio Carlos Fernandes, o que essa situação está provocando aí na atuação dos diversos atores nos seus espaços de atuação, que é uma preocupação aqui da doutora Cláudia Luna, esse suposto não atendimento das suas atribuições, das suas próprias atribuições pelo PGR Augusto Aras. Entendo, Mauro, que, como bem falou o doutor Ricardo, a doutora Cláudia, nós estamos vivendo um esgarçamento tal das nossas instituições. A maior força de uma nação está exatamente na solidez dessas instituições, das instituições que compõem o Estado. E nós estamos vendo um esgarçamento deliberado, exatamente daqueles que deveriam estar preservando essas instituições. O doutor Ricardo comentou bem sobre a PEC 32. O que está a caminho, infelizmente, é essa mudança significativa, totalmente significativa, total na estrutura do Estado. E o caso da PGR me parece um exemplo clássico e acabado de o que se busca fazer. Daniela Camarinha, seu olhar sobre esse tema, por gentileza? Claro, Mauro. Bom, eu acho que o que o Ricardo traz, né, em relação ao cumprimento das responsabilidades e a doutora Cláudia, em relação a como isso afeta os atores, faz todo sentido nesse cenário, porque na área da saúde a gente depende de um olhar, né, lá de cima de qual caminho seguir. Eu gosto muito de falar que palavras movem, mas só o exemplo arrasta. Então, existe esse entendimento claro, né? E isso traz repercussões importantes para o segmento da saúde. A gente sabe que o Brasil ele é considerado o país com um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? Então, esse acesso às vacinas e assim por diante, ele já existe, a gente já tem um processo relacionado a isso. Mas a gente precisa de união, né, em relação a essas responsabilidades, para que operacionalmente os objetivos sejam cumpridos, né, em diversas linhas de trabalho. 12h15, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo assunto, o diretor do Hospital Regional do Gama, em Brasília, Renato de Almeida Lima, foi exonerado na última sexta-feira após denúncias de falta de efetivo, equipamento e remédios lá naquela unidade.
A queixa foi feita pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, que pede interdição ética no lugar. De acordo com o sindicato, o Hospital Regional do Gama opera com apenas 30% dos médicos necessários, tem insuficiência de equipamentos e falta de insumos e medicamentos. Além disso, a entidade diz que a estrutura da unidade está degradada e também faltam reformas. Daniela Camarinha, o que é o que eu destaquei aqui na nota, a interdição ética? O que é essa nomenclatura? Na realidade, é o que isso traz de desdobramentos para a vida das pessoas, né? Então, a gente, como administrador hospitalar e gestor, né, diretor clínico de uma entidade hospitalar, nós temos diversos deveres, né? E como diz até a questão do conselho de ética médico, né, a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação às pessoas que a gente atende no dia a dia na área da saúde. Então, a partir do momento que a gente entende que existe uma dificuldade para cumprir o dever, isso vai ter um desdobramento bastante importante relacionado à questão ética. Então, o quanto é importante a gente ter essa clareza de que não basta ser um gestor de uma entidade da saúde, mas os desdobramentos de algo errado é desse gestor. Então, é muito importante que a gente tenha em mente, né, a abrangência desse cargo. Agora, se essa queixa do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal for aceita, e essa queixa que pede a interdição ética lá do local, do Hospital Regional do Gama, o que acontece? Os médicos deixam de trabalhar? Na realidade, porque não oferece as condições mínimas? Sim, na realidade, acho que é fundamental que seja visto qual foi o planejamento para que esse hospital se mantenha em pé e que se entenda se realmente isso não aconteceu, se foi falta de planejamento da instituição ou até de repasse, né, dos recursos. E sim, é difícil a gente trabalhar se a gente não tem esses recursos à disposição. Mas existe também toda uma questão, como a gente traz aqui, ética, de você negar um atendimento a um paciente se você está ali, né? Então, acho que são várias questões envolvidas e que, mais uma vez, vem de cima um planejamento, uma definição, né, dos recursos a serem disponibilizados para a instituição e assim por diante. Procurador Ricardo Prado, segundo o Conselho Regional de Medicina lá do Distrito Federal, na terça-feira agora, dia 17, seria feita uma vistoria no Hospital Regional do Gama, para verificar a situação lá. E, no caso de falta de cumprimento de requisitos mínimos para o funcionamento, seria realmente pedido o fechamento do hospital. Quais são as atribuições das promotorias de justiça de defesa da saúde em casos como esse? Porque, olha, a gente numa crise de saúde, no meio de uma pandemia, fechar um hospital, quer dizer, o correto não seria fechar um hospital, seria realmente correr atrás daquilo que é necessário, né? Mauro, você não... a promotoria de saúde não consegue corrigir, infelizmente, a gestão de um hospital. Se a gestão do hospital é deficiente, né, quem, na verdade, nomeia o gestor, né, no caso do hospital público, é o Estado. Né? No setor privado, essas coisas se resolvem mais facilmente, né? Porque se o hospital não prestar serviço, etc., acaba falindo, acaba sendo vendido para outra empresa. Certo? Você tem hoje as organizações sociais também ligadas, que são uma terceirizada do poder público. Aí também você tem uma questão complicada para resolver, entendeu? Né? Mas, agora, o que a promotoria normalmente consegue, em termos de tratamento de saúde, às vezes, conseguir defender o cidadão que está precisando de um tratamento, que está precisando de alguma situação, né? Como os advogados também, muitas vezes, fazem isso, a Defensoria Pública também faz isso, entendeu? Né? Às vezes, quando você precisa de um tratamento, etc., que você não está conseguindo, esses órgãos públicos têm essa função. A promotoria de saúde tem mais uma função, no caso dos hospitais públicos, de fiscalização, muitas vezes, de recursos públicos. Tá? Então, a questão de desvio de dinheiro, esse tipo de coisa. Então, a promotoria vai nesse aspecto que aí os advogados e a defensoria já não.
né? Mas a gestão do hospital em si, realmente, ela depende do gestor público, do gestor político, depende de quem colocou a pessoa lá dentro, entendeu? A justiça pode eventualmente tirar, afastar, entendeu? Né? Mas é um processo demorado, é um processo lento, né? Quer dizer, em última instância, é o que você tem que fazer, certo? Quer dizer, se o setor público não resolver, se os poderes políticos não resolver, aí o judiciário tem que entrar, o Ministério Público e o judiciário tem que entrar, certo? Mas no primeiro momento você espera que os políticos resolvam. Carlos, para falar sobre troca de comando, uma situação como essa, então saiu lá do Hospital Regional do Gama o Renato de Almeida Lima e entrou o Guilherme Augusto Guerra Avelar. O que se espera numa situação assim como essa, de troca de cadeira, que o sucessor vá resolver o problema? Como é que a CONACAT, que é a entidade que você preside, Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, olha isso? Bastante apreensão, Mauro, porque isso é fruto de um processo que já vem de alguns anos, inclusive, embora extremamente acelerado no presente momento, mas esse processo de sucateamento da estrutura de Estado já vem deliberadamente acontecendo já há alguns anos, né? Então, você tem em praticamente todas as carreiras de Estado, já quase não se faz mais concurso de reposição de quadros, quase não se faz. O quanto maior o sucateamento da estrutura pública, do atendimento da estrutura pública, mais fortalece os argumentos, e é para isso que é feita esse trabalho, mas fortalece os argumentos aqui quem quer a privatização de tudo, né? A terceirização e a privatização de tudo, que é um desastre que, nossa, não dá nem para começar a abordar agora, mas estamos aí diante desse desmonte, e o que nós esperamos dessa mudança a que você se referiu é o pior, porque estão pressionando o que sobra de servidores da estrutura de Estado comprometidos com os objetivos do Estado, tá? Vão se escasseando cada vez mais e mesmo materiais, tudo, é deliberadamente que se faz essa falta de condições de trabalho. Então, o fato daquele servidor ter chegado, provavelmente, no momento, estamos sem condições de atendimento, né? E ele ter denunciado, né? E ter sido retirado, é o reflexo desse desmonte das estruturas do Estado, que é extremamente grave e a sociedade precisa ser alertada. Doutora Cláudia Luna, seu olhar, sua observação sobre justamente esse aspecto, né? Tudo isso acontecendo no momento de pandemia, onde as pessoas precisando dos hospitais, e aí nessa expectativa, já não funcionando direito, a expectativa ainda do hospital ser fechado. Doutora Cláudia? É interessante observar. Sim. Essa pandemia, ela abre outros precedentes a ponto de haver outras pandemias entrecruzadas à pandemia da Covid-19. Não é? É como se a pandemia da Covid-19 estivesse abrindo uma verdadeira caixa de Pandora e revelando crises para as quais nós, enquanto sociedade, enquanto poder público, nós não estivéssemos tão atentos e atentas. E qual é a situação? O doutor Antônio Carlos trouxe uma situação muito interessante. Há um evidente sucateamento, há um projeto de desmonte de instituições, de sistemas que funcionavam. Agora, a que se presta, a que propósito isso acontece? Por que isso está acontecendo? Por que se desmonta? Não é? Quando eu desmonto algo que existia e que funcionava, esse desmonte ele se presta a beneficiar ou atender o interesse de dizer que alguém precisa vir para consertar ou salvar o que foi desmontado. Então, é extremamente necessário uma análise crítica e reflexiva desse contexto,
para que a gente possa compreender o que está de trás dessa série de intercorrências que o primeiro fato que foi trazido a título de notícia tem uma relação muito interessante com esse segundo fato também. A princípio, nós entendemos que parece um efeito escalonado, alguma coisa sequenciada que afeta de cima para baixo. É o que a filosofia oriental chama de eixo-fune. Há uma relação inseparável entre os acontecimentos, entre o ser e o ambiente que se encontra. E é nessa perspectiva desse todo, onde tudo isso está acontecendo, que isso precisa e merece ser muito bem observado. 12h26, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, 12h27 agora. Vamos aqui seguindo para o nosso próximo assunto. Olha, minha gente, ninguém consegue tirar da cabeça as imagens do último domingo, vistas aí pela TV, vistas pela internet, quando milhares de afegãos invadiram a pista do Aeroporto Internacional de Cabul, em meio a uma desesperada tentativa de fuga em massa, depois que o grupo fundamentalista Talibã tomou o controle do país. E todos temem lá a volta do mesmo tipo de governo que o grupo instaurou na década de 1990, quando forçou as mulheres a usarem burca, restringiram a educação para meninas com mais de 10 anos e punições brutais foram impostas, incluindo execuções públicas. O seu olhar, doutora Cláudia Luna, enquanto integrante da comissão da OAB, né, de Comissão da Mulher Advogada, a questão da mulher afegã nessa situação, né, correndo o risco de tudo aquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente viu, né, ao longo daquela década, que tudo isso volte a acontecer. Então, Mauro, e todas as pessoas que nos ouvem, isso é muito preocupante. Parece muito distante da nossa realidade, mas não é. O que nós estamos observando com as mulheres afegãs, com essa retomada do Talibã ao poder, é um evidente retrocesso que vai impactar, e já está impactando, causando graves violações aos direitos humanos dessas mulheres. E o que isso significa? Significa que isso não vai ficar só no Afeganistão e não vai acontecer exclusivamente com as mulheres daquele país. Isso tem um efeito multiplicador, é como uma onda, isso se reflete, isso tende a se propagar também. E quando nós olhamos para o nosso país e observamos a situação das mulheres brasileiras hoje, eu digo que o Talibã simbólico já está aqui a trazer retrocessos a direitos das mulheres, as mulheres brasileiras, que o que nós experimentamos de retrocesso hoje significa 130 anos de avanços que nós poderíamos ter, mas que nós não teremos. Então, quanto é importante a gente, mais uma vez, fazer uma análise. O que impacta fora do mundo, o que impacta o micro, também impacta ao macro, impacta a nós também. Então, isso nos traz uma reflexão sobre como estão os direitos nossos enquanto mulheres brasileiras. Há pouco tempo, uma operadora de sistema de saúde veiculou que, para que as mulheres pudessem ter o direito de usar o DIU, que é um contraceptivo, se exigiria o consentimento do marido. Olha que retrocesso isso. Então, obviamente, se nós não estivermos atentos e atentas a esses retrocessos, a esses abalos, tudo isso é extremamente grave. Então, nesse momento, todos os olhos se voltam às mulheres no Afeganistão por essa situação grave. Agora, o quanto isso nos mobiliza e nos faz pensar
na situação das mulheres no mundo, que se agrava, sobretudo, nesse contexto de pandemia, onde nós sabemos que as mulheres serão as mais afetadas. Então, é muito importante que a gente discuta isso aqui. E aí eu me lembro da frase de Simone de Beauvoir, que diz o seguinte, que em momentos de crise, seja política, econômica ou religiosa, os primeiros direitos a serem questionados são os direitos das mulheres. Então, olha o quanto essa reflexão de Simone de Beauvoir é tão atual para os tempos de hoje e se aplica muito a essa situação das mulheres no Afeganistão. Daniela Camarinha, qual é a reflexão sobre a situação das mulheres no Afeganistão? Como é que isso tudo guarda relação com as mulheres mundo afora e as nossas mulheres aqui no Brasil? Bom, é um cenário bastante desolador, né? Muito triste ver isso, e isso afeta, como a doutora Cláudia diz, todos os segmentos, né? E falando um pouco da área da saúde, a gente entende que existem muitas mulheres que ocupam cargos de diferentes níveis na área da saúde, né? Se a gente for trazer a parte médica em si, de aproximadamente 30 mil médicos que a gente tem inscritos, né, no Conselho de Medicina, 12 mil são mulheres, né? Então, a gente começa a entender, né, que a participação da mulher, inclusive num estudo recente que foi feito pela Fiocruz, fala que no Brasil, desde a década de 90, né, 70% da força feminina do setor é feminina. Né? Então, o quanto isso impacta em seus diferentes níveis para que a gente não retroceda. Né? Acho que essa é a grande questão. Culturalmente, a gente já tem uma participação, na maioria dos setores, em cargos de chefia, ainda muito pequeno do sexo feminino. Né? Então, se a gente for avaliar culturalmente, a gente não tem isso ainda avançado, com a mulher presente, né, nessas diferentes funções. Então, acho que aqui o mais importante é que a gente não fique apenas, né, olhando os setores como um todo, mas que a gente invista, continue investindo nessa questão da mulher estar mais presente nas áreas. Né? Na área da saúde, a gente entende que isso já existe, mas a gente tem um longo caminho ainda a percorrer. Né? O importante é não retroceder. Procurador Ricardo Prado, os Estados Unidos são apontados pelo fracasso, né, do que está acontecendo no Afeganistão, evidentemente, claro, pela presença dos americanos lá há 20 anos e o resultado agora que a gente está observando. Bom, sem a presença dos Estados Unidos lá, qual seria o caminho para uma solução melhor por lá, uma solução que o mundo pudesse abraçar? Você criou, Mauro, né, a Organização das Nações Unidas com o intuito de tentar evitar os conflitos armados e também de poder ter uma melhoria na questão dos direitos humanos. Mas você tem, do outro lado, o princípio da soberania dos países, e isso complica, né, essa ideia ainda cunhada, na verdade, no século XVIII, né, precisa ser adaptada para o momento atual. Né? Quer dizer, você precisaria ter algum mecanismo de preservação dos direitos humanos, né, em qualquer sociedade que fosse. Infelizmente, nós ainda estamos longe disso. Né? Nós temos visto diversos governos, não são poucos, onde você tem desrespeito significativo aos direitos humanos, e isso acaba sendo ainda mais significativo, mais emblemático naqueles estados que misturam religião com política. Certo? Eu acho que isso é um aviso muito sério, inclusive, para os brasileiros. Nós estamos voltando a ter esse tipo de coisa aqui no país. Nós tínhamos separado os setores, né? Religião de um lado, política do outro, né? Quem cuida da religião é a igreja, quem cuida da política são os políticos. E a hora que você mistura essa história de um partido querer falar em nome de Deus, né, um partido achar que tem um monopólio da verdade, você acaba tendo esse tipo de problema. Quer dizer, porque aí os abusos são feitos em nome de Deus. E em nome de Deus tudo é permitido. Né? Não é assim, não pode ser assim. Né? Quer dizer, nós temos inúmeras religiões,
Cada pessoa tem direito a ter sua crença, cada pessoa tem direito a ter sua religião, a professar sua fé, mas isso tem que ser respeitado de todos. E exatamente para isso, você precisa que o Estado não se envolva nisso. O Estado não entre dentro da questão religiosa. Nós temos um marco separatório na Constituição para isso, né? O Estado, inclusive, de regra, não tributa, inclusive, as igrejas, que as igrejas têm, inclusive, imunidade tributária por conta desse acordo que foi feito há séculos atrás, certo? Mas é preciso que a religião também não entre na política, entendeu? Né? Que você não venha os partidos querer assumir a questão como se fosse uma questão religiosa. Não é, certo? Porque senão nós temos isso. Os maiores horrores, infelizmente, da história da humanidade, muitos deles foram feitos em nome de Deus. É terrível constatar isso, né? É óbvio que isso é uma mentira, é óbvio que Deus não tem nada a ver com essas ações humanas, certo? Mas que se escoram, né, indevidamente o nome de Deus para fazerem os maiores absurdos, e o Talibã é apenas um dos exemplos, entendeu? O Brasil precisa tomar cuidado com isso também. Um dos exemplos, não é um grupo Talibã, não é um grupo político, claro, é um grupo ideológico, né? Muito bem, 12h37, faltando 23 minutos para 1. A gente vai para o intervalo, um pouquinho atrasado aqui, a gente volta rapidinho com a sequência aqui dos nossos assuntos, nesse Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 22 minutos para 1, estamos de volta pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais com o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Esse encontro que acontece todas as quintas-feiras. E a gente aproveita para convidar o movimento do Ministério Público Democrático, aproveita para convidar você a participar todas as segundas e quartas-feiras, às 19h30, do 7º Congresso Nacional da Associação. O congresso vai até o dia 25 de agosto agora, com transmissões ao vivo pelos canais digitais do MPD, Facebook, Instagram e também YouTube. 4 pilares norteiam o evento desse ano: garantia de direitos, inclusão social, participação popular e eficiência das instituições. Participam deste congresso grandes personalidades do mundo jurídico, político, acadêmico e jornalístico. Ministros, procuradores, promotores, jornalistas, pesquisadores, professores e lideranças sociais. O congresso é gratuito, as inscrições podem ser feitas pelas redes sociais do MPD, no Instagram e no Facebook, MP Democrático, e no YouTube, Ministério Público Democrático. Muito bem, minha gente, seguindo aqui com o próximo tema, 12h39 agora. O Tribunal Superior Eleitoral prepara para os próximos meses uma resolução específica para barrar a monetização de canais utilizados para fins políticos durante as eleições, tanto em nome de candidatos como de apoiadores. O diagnóstico feito é que os recursos arrecadados pelas contas se encaixam em financiamento privado de campanha, o que não é permitido pela atual legislação. O entendimento de parte da Corte é o de que a prática já pode ser considerada ilegal pelas normas atuais, mas essa resolução específica pode tornar a questão mais clara. Antônio Carlos Fernandes, bom, primeiro houve a determinação para que as redes sociais suspendessem o repasse de valores de publicidade a páginas investigadas pela propagação de fake news. Agora o TSE preparando essa resolução específica, essa nova regra para barrar a monetização de canais utilizados para fins políticos nas eleições. Seu entendimento?
é fruto de todo um processo que foi bem colocado por um especialista em Congresso, em legislativos. Ulisses Guimarães, no começo dos anos 90, falou assim: se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. E essa triste máxima vem se confirmando a cada nova eleição, né? De maneira que as regras que são feitas para preservar os que estão no poder. É até legítimo sob algum aspecto, mas não da forma como nós temos visto acontecer. Então, o que nós estamos vendo em relação a essas normas eleitorais é fruto de todo esse processo que já vem também de décadas, né? Haja vista que você, por exemplo, a título de diminuir o tempo de campanha, né, e de exposição à sociedade, as campanhas foram caindo de 6 meses de campanha para 5, para 4, para 3, para 2, e está aí com que objetivo? Para não preservar quem já está no poder, ter mais oportunidades de fazer a sua campanha. Então, o que nós estamos vendo de essas intervenções do TSE neste processo todo, de fato, é uma consequência de todo este processo que vem de tempos. E acho que nós deveremos enfrentar, tudo indica que 2022 vai ser tudo menos um ano talvez muito normal, infelizmente. Nós vamos ter aí alguns processos pela frente. Doutora Cláudia Luna, e alguém ainda vai chegar, vai falar que o TSE é contra a livre circulação de ideias, que tudo isso é liberdade de expressão, só que existe uma limitação naquilo que é liberdade de expressão, né? Com certeza, Mauro. Os argumentos serão inúmeros, mas eu também me compartilho da opinião do doutor Antônio Carlos. Não é? Eu penso que há uma crise ética e é importante que haja, sim, um monitoramento dessa situação pelo próprio TSE, pelo próprio Ministério Público Eleitoral, porque nós ainda estamos muito traumatizados pelo que aconteceu no último pleito eleitoral com essa explosão das fake news e, infelizmente, nós ainda não temos no Brasil uma população que seja devidamente esclarecida e que tenha criticidade para poder fazer essa diferenciação. Nós temos uma população que muito se alimenta do que é veiculado pelas redes sociais e que acredita nisso. Então, daí a importância de nós termos algo que seja esse monitoramento, o que, por certo, não configurará liberdade de expressão, porque há um limite entre a liberdade de expressão e entre a violação desse direito. Né? Então, quando esse direito ele fere, ele causa um impacto à coletividade numa esfera negativa, aí, obviamente, há que existir esse monitoramento, esse limitador. Então, a situação precisa ser vista também dessa perspectiva. Faltando 16 minutos para 1, vamos seguir aqui para o nosso próximo tema, e, na sequência, as perguntas da nossa audiência. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse em entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil que a inclusão de alunos com necessidades especiais atrapalham o aprendizado das outras crianças. Milton Ribeiro falou sobre o inclusivismo e defendeu a criação de turmas e escolas especializadas que atendam apenas estudantes com deficiência. Em outubro, decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro determinou que o governo federal, estados e municípios deveriam oferecer esse tipo de instituição, mas o texto foi alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a nova política. Isso em outubro do ano passado, ou seja, existe um decreto, né, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, determinando
que as instituições de ensino existam planejadas para esse atendimento aos educandos da educação especial, mas a pergunta é a seguinte, Daniela, como disse o ministro da Educação, os alunos com deficiência atrapalham o aprendizado de outros alunos? Qual é o seu olhar? Bom, Mauro, acho que esse é um tema que vai muito ao encontro quando a gente fala da participação das mulheres e até quando a gente fala da diversidade, né? E a diversidade também inclui pessoas que, se a gente for avaliar, com problemas de saúde e dificuldade de aprendizado. Se a gente partir do princípio que elas devem ter uma escola, né, uma instituição capaz de dar todos os recursos relacionados a esse aprendizado, de certa forma a gente estará segregando elas de uma convivência com outras crianças, né? Eu acho que é muito importante que isso seja avaliado em termos de temas específicos e que as escolas possam, de alguma forma, oferecer esse acesso, essa inclusão dentro da realidade daquela escola, né? Então, talvez, acho que esse é um tema que ele vai muito ao encontro dessa questão de como que a gente mantém a inclusão e oferece, nesse sentido, recursos para que a gente possa diferenciar, de alguma forma, essa entrega, né, de serviço e assim por diante. Novamente, Daniela, um tema carregado de ideologia, o texto dessa determinação e desse decreto do presidente Bolsonaro sendo questionado no Supremo, e aí essa política foi suspensa em dezembro do ano passado. Uhum. Novamente, ideologização de um tema que poderia ser tratado por um outro olhar. Sim, sim. Eu acho que a gente tem que tratar essa diversidade em todos os sentidos de forma mais humana possível e de forma que as pessoas possam conviver em conjunto sem serem segregadas aí. Faltando 13 minutos para 1 agora, perguntas da nossa audiência. Procurador Ricardo Prado, eu começo com a pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente, acompanhando todas as nossas edições. Ele pergunta o seguinte, procurador: a celeridade da justiça é seletiva? Boa tarde, seu Jaime. Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu acho que não é questão de ser seletiva, é questão de você, em alguns momentos, tem de priorizar algumas coisas. Alguma seletividade decorre até da legislação. Você tem causas que, por lei, elas devem passar na frente das outras. Por exemplo, processos criminais de réu preso tramitam prioritariamente. Processo de réu solto pode aguardar mais. Por quê? Porque na situação da pessoa está diferenciada. Então, você tem isso na própria legislação, né? Processos de pessoas de idosas, hoje, tem preferência. Processos envolvendo criança, muitas vezes tem preferência. Então, há sim uma seletividade na legislação. Agora, cada profissional do direito tem a sua atribuição, o seu volume de processos, né? Só que, normalmente, você tem prazos a cumprir, né? Poucos são as pessoas que podem se dar ao privilégio de querer fazer seleção de processos, entendeu? Né? Isso é muito raro. Não vou dizer que não possa acontecer, porque a gente sabe que existem profissionais e profissionais, mas legalmente a gente tem alguma seletividade, mas ela decorrendo da própria legislação. Doutora Cláudia, a Daniela Neves com a gente no Instagram pergunta, em uma comparação superficial, o Talibã é o que alguns brasileiros definiriam como terrivelmente islâmico? O final. Não entendi. Eu não entendi o final da pergunta. Sim. A pergunta aqui da Daniela Neves, em uma comparação superficial, o Talibã é o que alguns brasileiros definiriam como terrivelmente islâmico? Bem, o que a gente precisa entender? Tá? O Talibã é esse grupo político e ele não se confunde com a religião islâmica. Tá? Eu acho que confundir o Talibã com a religião islâmica é praticar um outro tipo de preconceito que se chama islamofobia. Acho que são coisas distintas. Entretanto, a gente precisa entender qual é a função do Talibã. O Talibã ele tem uma função
muito precisa quando nós observamos a sua atuação em relação às mulheres. A atuação do Talibã é justamente impedir avanços, e quando nós observamos uma sociedade em que a sua grande maioria é constituída por mulheres, e as mulheres elas têm um fator preponderante, não só no que diz respeito a educar, mas a protagonizar e a estar presentes em espaços de poder. E o quanto as mulheres elas têm um olhar na sua dimensão coletiva, elas passam a ser um perigo justamente para esse regime que tem um caráter extremamente repressor, um caráter de retrocesso, que tem um perfil misógino e que tem um ódio voltado a quem poderia quebrar isso. Então, o que acontece? Quando a gente vê o Talibã agindo, a gente precisa entender que as mulheres no Afeganistão fazem parte de uma cultura que está uma cultura pautada em costumes religiosos, mas que, a despeito desse contexto de costumes religiosos, elas se pautam de uma forma, têm direitos, mas esses direitos eles são contextualizados a partir dos costumes, mas com o regime talibã, esses direitos eles sofrem evidentes retrocessos que causam violações aos direitos humanos dessas mulheres, inclusive causam a exterminação, o extermínio da vida dessas mulheres. Sim, isso tudo faz o Talibã não um grupo político, sim um grupo ideológico. Exatamente, é um regime ideológico que se coloca agora no poder para ditar um comportamento e para protagonizar esse cenário político atual no Afeganistão. É isso. Daniela, a Valéria Cunha, no nosso canal no YouTube, pergunta: nos últimos meses, muitas empresas têm anunciado ações de diversidade e inclusão. Ela afirma isso. Em que medida isso é uma estratégia de trabalho ou apenas marketing? É a pergunta dela. Excelente pergunta. Acho que a gente entra aí numa linha tênue, né, em relação a isso. Acho que a partir do momento que a gente tiver uma dimensão, mais uma vez, né, do exemplo lá de cima, do que é o ideal, então cotas e assim por diante, por exemplo, a gente vai evitar esses incentivos, levando em consideração as questões de marketing. É óbvio que tem algumas empresas que se apropriam dessas questões para dizer que ela está na frente nesse sentido. Porém, por outro lado, eu acredito que muitas empresas que têm feito isso, e principalmente na área da saúde, têm atraído talentos e têm conseguido homogeneizar de forma democrática em si o público dela em relação à mão de obra. Então, com certeza, a gente vai ficar nessa linha tênue sempre do quanto isso traz valor a essa equipe e quanto isso é simplesmente... Mas é difícil sustentar quando é simplesmente algo relacionado a marketing. A marketing, né? Sim. Antônio Carlos, pelo Facebook, o Jonas Guedes pergunta em que medida o home office modificou o modo de trabalho das carreiras típicas de estados. Significativamente. Nós temos aí uma mudança cultural, né, repentina, numa velocidade muito grande, e estamos ainda todos nos adequando a isso. Para se ter uma ideia, participaremos agora em setembro de um evento de participação legislativos de 30 países, né, na Semana da Democracia. E nos cabe, como carreiras de Estado, fazer uma abordagem sobre como conciliar, né, fazer um link entre a inovação tecnológica e, por exemplo, a tradição, como já até conversamos em algum momento, e a tradição, por exemplo, que existe em alguns setores, o legislativo tem alguns setores bem tradicionais. Então, o impacto disso é muito grande, nós estamos todos nos adaptando e vai ter consequências também de grande monta. Nós vamos ter consequências sociais, o número de empregos que vão desaparecer é um número significativo, nós vamos enfrentar e como fazer essa adequação
que vai ser necessário nós termos muita sobriedade na condução dessa mudança que está havendo, sim, no trabalho remoto. Acho que essa sua resposta, Antônio Carlos, você vai se encaixar um pouquinho na próxima resposta. Olha, eu tenho mais 4 perguntas aqui, uma para cada um. Eu vou começar com o Antônio Carlos, porque ele já deu o gancho aqui. O Geraldo Ferreira está em Santo André, ABC Paulista, e pergunta, na sua opinião, o que há de positivo, de mais positivo e de negativo na reforma administrativa proposta pelo governo? Bem breve, Antônio Carlos, e os demais também, porque a gente tem 3 minutos para todo mundo falar. Infelizmente, é muito difícil elencar os aspectos positivos dessa reforma, porque ela está eivada na sua origem, tá, de uma disposição muito negativa de quem está conduzindo essas reformas, né, com o intuito de simplesmente acabar com a situação do Estado. E o Estado, o que eles estão querendo fazer, pena o tempo ser exíguo, na equação como atender a sociedade, mercado e Estado, eles querem tirar o Estado dessa equação e somente deixar a mão do mercado. Vai ser grave, serão graves as consequências. Daniela, muito breve também, a Vera Lima com a gente no Facebook, sempre participando, pergunta qual é o impacto que um mau atendimento, seja por telefone, internet ou presencial, no balcão da recepção, pode causar na imagem de um hospital ou de uma empresa de saúde. Bem breve, Daniela. Bom, é uma pergunta ótima, é um impacto imenso, porque é muito difícil conquistar um cliente. Aí você conquista e ele se esvai ali e não volta mais, né, em função dessa grande possibilidade. Acho que aqui o que vale falar é que a gente não tem mais só o atendimento presencial, né? Então, o efeito dos outros canais que vão propiciar essa experiência do consumidor em função da transformação digital, ele traz aí um olhar muito mais delicado das empresas, e eu gosto sempre de falar o efeito 10-10-10. Né? Então, são 10 milhões para conquistar, 10 mil para conquistar um cliente, 10 minutos ali no atendimento e mais de 10 anos infinito para reconquistá-lo. Cláudia, a Angélica Fernandes, pelo YouTube, pergunta se você tem estimativa do número de advogadas em atividade no estado de São Paulo. Bem breve, doutora Cláudia. No estado de São Paulo, nós somos 176.308 advogadas, e 176.289 advogados. Então, o número de advogadas no estado de São Paulo já superou ao número de advogados inscritos aqui na seccional paulista da OAB. Procurador Ricardo Prado, a pergunta aqui, a última pergunta da Sandra Puzzi, com a gente no Instagram, sua avaliação sobre o parecer da Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo. Ela afirma que não é possível confirmar a eficácia da máscara de proteção como meio de prevenir a propagação do coronavírus. Esse tipo de coisa é um horror. É um horror. Quem tem que dizer isso são os meios médicos, e já está mais do que garantido de que a máscara ajuda e ajuda muito na contenção da crise. Certo? Então, é muito ruim esse tipo de posicionamento. Pessoal, termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de hoje. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram presentes com a gente hoje o Procurador de Justiça aposentado Ricardo Prado, ele é o presidente do MPD, a advogada Cláudia Luna, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, a administradora e professora universitária Daniela Camarinha e o Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, que é o chefe da nossa equipe, toda a nossa equipe técnica da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Chegando na programação da Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, até as 2 da tarde, das 2 às 3, o musical Trianon, a partir das 3 horas, o programa 2 na Tri,
a apresentação da Malu Mota e da Silvia Vinhas. Antes de tudo isso, chegando a repórter Débora Mendonça com as informações do trânsito aqui na capital paulista, para você se locomover direitinho aqui nesse horário do rush do almoço. Gente, até amanhã, muito obrigado. Tchau, tchau.